Se você, assim como eu, tem desejo de prosperar na vida, de crescer, de ficar rico, eu tenho certeza que esse vídeo aqui é para você. Meu nome é Lucas Spirandelli e eu vim de uma realidade muito simples de uma cidade do interior de Minas Gerais. Desde pequeno eu carrego dentro de mim uma fome de construção de riqueza. E se tem um negócio que eu nunca aceitei desde pequeno foi uma palavra chamada pobreza. E como eu tinha tanta fome, eu estava sempre muito aberto a ouvir conselho de quem já tinha chegado lá, de quem já tinha alcançado o que eu queria. Por isso hoje eu faço esse vídeo com 3 conselhos práticos da minha vida que eu gostaria muito de dar à minha versão mais jovem do passado e que também são baseados na Bíblia. Assim como eu disse no início do vídeo, eu vim de uma realidade muito simples. E o meu casamento também, ali em 2019, também não foi diferente. A gente casou, eu e minha esposa, nós nos casamos num cenário muito simples. De forma que os meus pais, os pais da minha esposa tiveram que ajudar muito, porque eu estava desempregado no momento do meu casamento. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, a mulher tinha coragem de casar comigo, porque eu estava desempregado, ela ganhava, ela que te sustentou no início do casamento, ela que sustentava a casa. Só que eu e minha esposa, nós tínhamos uma coisa, a gente era inconformado com a nossa situação. A gente não aceitou a pobreza, a gente não aceitou a miséria. E eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, está aqui comigo até agora, você também tem essa mesma fome. E eu te falo, deixa aqui no comentário como uma declaração, declarando isso, eu não aceito a pobreza. E se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o antigo Lucas, o primeiro conselho que eu daria para ele é: tenha disposição. Eu faço questão de falar de disposição nesse vídeo aqui, porque a maioria das pessoas, elas têm sonhos, elas têm vontade. Se você abordar alguém na rua, ela vai falar, eu gostaria que acontecesse isso. Mas a maioria não tem disposição para fazer acontecer. As coisas não vão cair no seu colo se você desejar elas fortemente. Elas vão vir se você lutar por elas, tiver disposição para ir atrás delas. E disposição a gente pode destrinchar em 2 partes. A primeira é a energia necessária, que seria, às vezes você sonha em ser um piloto de avião, mas você está disposto em passar as horas, o processo para chegar até lá, até o dia que você vai ter condições de fazer um voo solo. Às vezes seu sonho é ser um médico, uma médica, mas está disposto às vezes em estudar horas, no cursinho, entrar numa faculdade e assim por diante. É um processo que toma muita energia. Então tem garra suficiente, tem vontade suficiente do seu coração para pôr energia nesse projeto. O segundo ponto seria tempo disponível. Às vezes você até tem a energia necessária para colocar energia no seu projeto, mas você está disposto a abrir a agenda para o seu projeto? E eu gosto muito de uma passagem que tem no livro de Marcos, no capítulo 4, quando fala que Jesus ele passou o dia todo orando, o dia todo curando e ensinando as pessoas. Ele tem uma noite de sono bem breve, e ele acorda de madrugada, os discípulos o encontram ali no meio do deserto orando de madrugada, falando, nós estávamos te procurando, e aí ele fala, vamos agora para as cidades vizinhas, porque foi para isso que eu vim. E a vida de Jesus, a partir do momento onde começa o ministério dele, ele é muito ocupado. Ele poderia muito bem dizer assim, não tem tempo para ficar de oração hoje, vamos ao objetivo, vamos curar e vamos ensinar logo. Mas ele abre a agenda justamente no único momento que tinha disponível, que era a madrugada. Ou ao mesmo tempo poderia até dizer, não, nós já trabalhou demais ontem. Deixa a mão disso. Nós não precisamos ir para as cidades vizinhas, coisa nenhuma. Ou seja, aqui você vê essa energia, essa disponibilidade para fazer aquele negócio crescer. E se tem uma coisa que eu aprendi com um mentor foi, onde você coloca energia, ali prospera. E entrando agora no segundo ponto, o segundo conselho que eu daria para a minha versão mais jovem seria, cuidado com o conforto que você está construindo. Me deixa explicar isso aqui um pouquinho melhor. Como eu te disse, no início eu e minha esposa nós não tínhamos nada, nós tínhamos uma realidade muito simples, mas a gente tinha fome, a gente tinha desejo, a gente tinha gana e a gente se entregou de corpo, alma e espírito no projeto de construção de riqueza nos primeiros anos do nosso casamento. E Deus nos prosperou de uma forma tão tremenda que as pessoas ficavam assustadas com o que a gente tinha, como a gente prosperou naquele meio ali onde nós estávamos. Eu mesmo ficava muito assustado, eu ficava perturbado, porque de um dia a gente morando num apartamento de 40 metros quadrados,
para alguns dias depois a gente já estava morando num apartamento de 240 metros quadrados, no melhor lugar da cidade. Se num dia eu estava dirigindo um Gol 1.0 que as portas batiam, ele tinha problema de suspensão, no outro eu estava dirigindo um BMW. No meio dessa prosperidade toda, nessa fome, a gente começou a criar um conforto tão espetacular. Em um dos livros que eu escrevi, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você tiver mais interesse em conhecer mais da nossa história. Eu descrevo como era uma rotina num dia a dia normal meu. Eu acordava bem cedo, fazia ali meu café recém-triturado na minha cafeteira profissional, descia o elevador, pegava o meu BMW, ia para um clube, o melhor clube da cidade, jogar tênis e assim por diante. Era uma rotina tão confortável, tão gostosa, que começou a acontecer um problema. Eu percebi que no meio de tanto conforto eu comecei a me estagnar. E tive um dos maiores aprendizados da minha vida. Que o conforto, ele é um veneno que a gente vai injetando em si mesmo para a gente não ter mais ambição. O que faz a ambição crescer no nosso coração é justamente o desconforto, a gente se sentir inconformado ou desconfortável com a situação. Só que quando a gente está confortável, a gente para de querer sonhar, a gente para de querer crescer. O ambiente ali que eu criei, esse sonho de criar essa vida tão confortável, ele começou a ser um veneno que eu começava a injetar na minha mente para parar de pensar, para parar de crescer. E a cabeça sempre vai travar no nível do seu conforto. E talvez hoje a sua realidade seja essa. Talvez o que está te travando é o conforto de ter seus pais por perto, seus parentes por perto, ou um emprego que você já domina muito bem. Não, tá tudo bem, vamos ficar por aqui. E isso é um conforto legal para sua vida. Ou você tem uma rede de amigos legal ali no seu dia a dia, e isso te deixa muito confortável. É um lugar quentinho, gostoso ali de ficar todos os dias, né? E eu vou te falar, esse lugar confortável, ele é muito perigoso. Por isso eu repito, um dos conselhos que eu daria para a minha versão mais jovem seria: cuidado com o conforto que você está construindo. E só para completar, a gente poderia até mesmo fazer um espelho com a vida de Abraão. Abraão, ele recebe a palavra de Deus falando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus nem sequer mostra a terra. É no meio do caminho que ele ia mostrar. Ou seja, Abraão não estava só abrindo mão da riqueza que ele já tinha ali, já estabelecida, de ficar perto da sua família, de ficar perto dos seus pais, ele também estava abrindo mão do conforto de saber o seu destino. E não me entenda mal, o conforto ele é uma coisa muito boa e não é um pecado se sentir confortável. O problema é quando o conforto se torna uma prisão. Às vezes Deus não está te pedindo alguma coisa ruim para você parar, para você fazer uma coisa que às vezes você se sente ruim. Às vezes Deus está te pedindo uma coisa tão confortável, tão boa, mas que talvez está te anestesiando. Por último, e um dos mais importantes conselhos que eu daria para mim mesmo, a minha versão mais nova, seria: desenvolva a habilidade de pensar. Deixa eu explicar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu acredito que hoje uma das maiores artimanhas das mídias sociais, da televisão, do streaming, é a habilidade de fazer a gente parar de pensar. Quando você está assistindo um filme, uma série, assistindo um jogo de futebol durante a Copa, aquele ambiente maravilhoso que o Brasil se une, a gente não faz pergunta. A gente não está no momento de aprendizado, a gente está no momento onde o nosso cérebro está numa posição passiva de receber informação que a gente não está pedindo para receber. E isso anestesia o nosso cérebro, porque receber informação de forma passiva é mais fácil. Toma menos energia do que eu problematizar e eu fazer uma pergunta para abstrair mais sabedoria. Aqui vem um dos grandes aprendizados da minha vida. A sabedoria, ela só é adquirida através de duas coisas: de boas perguntas ou de boas experiências. E o que seria pensar, né? Acho que o primeiro ponto seria o aprendizado em si. Eu me lembro nesse primeiro processo, quando eu me casei, de passar tantas horas lendo, que eu acho que eu cheguei a ler mais de 300 livros nesse processo. Haviam coisas no meu trabalho ali, às vezes tinham problemas técnicos e eu passava horas ali, vamos trabalhar nesse problema para desenvolver esse problema técnico. Às vezes tinha problema no pitch de vendas, aí ia lá, refatorava, ajustava o pitch de vendas para melhorar. Então, ou seja, pensar, o que está dando errado aqui? Eu sento e melhoro, eu dedico tempo, eu ponho energia, mas eu também começo a pensar, uso a minha cabeça. Até por isso que Napoleão Hill escreve aquele livro, para mim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida: Quem pensa, enriquece.
O que seria pensar também? Eu coloco aqui nessa lista o devaneio. O que é devaneio? Devaneio é aquele momento onde você olha para o nada e começa a viajar na maionese. Você não sabe a importância disso na sua vida. O devaneio é a sua mente se abrindo. É o momento ali onde você está no chuveiro e tem aquela ideia. Porque você não está distraído, você não está com um celular na mão. É aquele momento onde você está dirigindo e você começa a pensar coisas assim que a sua mente começa a viajar. Isso é ter devaneio, é se exercitar seu pensamento. Mas para mim o texto bíblico que melhor define sobre desenvolver a habilidade de pensar é a de Romanos 12:2, onde Paulo fala: transformar pela renovação da vossa mente. Então, pensar para mim significa renovar a mente. Pensar significa eu entendo o que está de ruim, tento abstrair o que está ruim na minha cabeça, o que eu abstraio de ruim através dos meus ambientes, através das pessoas, do que eu ouvi, do que eu enxerguei. Eu pego isso, reciclo e coloco coisas novas. Ou seja, essa habilidade de se renovar a cabeça, aos seus pensamentos. A habilidade de pensar não é para qualquer um, porque ela toma energia. É difícil pensar, é difícil você entrar em modo pensativo. E por isso nem todo mundo tem resultados, porque nem todo mundo tem vontade suficiente para se colocar em modo de pensamento. A gente se anestesia tanto nas redes sociais. Eu, pessoalmente, eu excluo o Instagram do meu celular, porque se eu instalo o Instagram e começo nos rios, eu fico 2 horas rindo, mas rindo muito. O Instagram conhece tão bem o meu senso de humor que eu fico horas rindo ali e eu entro no modo ali de flutuação, minha cabeça desarma. Por isso eu faço questão de colocar esse terceiro ponto aqui, o pensamento. É muito importante desenvolver a capacidade de pensar. Se você ficou comigo aqui até o final e esse vídeo fez sentido para você, tem alguma coisa que faz sentido aqui no que eu te falei, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like. Isso ajuda muito a eu saber que o que eu tô produzindo aqui adiciona valor para sua vida também. Fica com Deus e até o próximo vídeo.